Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso. E para dar início a esse módulo, nós vamos falar do princípio da inclusão e exclusão. Me segue aqui para a lousa. Embora essa fórmula aí, que é o que representa o princípio da inclusão e exclusão, ela pareça um pouco feia, né? E é algo que relaciona conjuntos, mas não se esqueça, né? Nós estamos contando, na verdade, elementos de conjuntos. Então, no final das contas, é isso que nós estamos fazendo. E essa fórmula que está aí, ela não é tão feia quanto parece se você enxergá-la da maneira correta. Por exemplo, ó, todos vocês provavelmente já estão habituados a calcular a quantidade de elementos de uma união, né, de dois conjuntos. Então, você sabe que isso aqui vai ser a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B, e aí você tira a interseção, porque quando você está fazendo essa soma aqui, você conta duas vezes a interseção, tá bom? Então, você acaba tirando a interseção. E o que acontece? Por um argumento indutivo, você consegue estender isso daí para três conjuntos, para quatro, para cinco, e assim n de uma maneira geral, né? Então, se você estiver calculando aí, o que aquela fórmula fala, né? Aquela fórmula que ficou um pouquinho mais para cima. Se você quiser calcular a quantidade de elementos da união de n conjuntos, isso aí vai ser a soma dos elementos de cada um dos n conjuntos. Aí você vai tirar todas as interseções 2 a 2, tá bom? Para simplificar, para não ficar algo tão extenso, eu vou usar aqui notação de somatório. Então, eu vou apagar isso daqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Somatório. Aí, AI, a soma dos elementos de AI, com I variando de 1 até N. Então, começa por aí. Só que você tem que tirar as interseções 2 a 2, ó. Então, ficaria somatório, menos, né? Vai alternando sempre o sinal, certo, pessoal? Então, é mais, menos. Então, aqui I menor do que J, menor ou igual que N, maior ou igual que 1. De AI, interseção a J. E aí você vai fazendo isso, certo? Então, o próximo seria mais. Aí você pega de 3 em 3, interseções de 3 em 3, né? Então, seria I, interseção a J, interseção a K. Aí seria I menor que J, menor que K, menor ou igual que N, maior ou igual que 1. E o próximo é menos, mais, menos. Isso aqui vai se estender até você pegar a interseção de todos, né? Como a gente não sabe se o n ele é par ou ímpar, então você vai colocar o seguinte, então mais menos um elevado a n mais um, onde você pega a interseção aí do A1 até o AN, tá legal? Então acontece isso daí. Beleza? Tem mais um fato interessante que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é, por exemplo, o que acontece se eu parasse bem aqui, né? O que eu poderia dizer disso comparando com isso? Então, eu poderia afirmar que isso daqui é maior ou igual do que isso. Porque é como se você, quando você truncasse, né? Seria a palavra correta a se usar. Então, você estaria tirando uma coisa positiva, né? Pelo menos é assim que eu lembro, né? Então, se você fosse até, por exemplo, até aqui, então você estaria tirando uma parte negativa, aí já esse pedaço aqui ele já seria maior ou igual do que esse. Tá legal? Então, isso tem um nomezinho, né? Tem o nome desse teorema, mas eu vou deixar para você pesquisar aí, que é um resultado até relativamente bem conhecido, tá bom? Essa desigualdade aí. Então, eu vou passar adiante para nós irmos para o nosso primeiro problema, que é um problema relativamente simples, mas que ele explora de maneira assim primorosa, né, o princípio da inclusão e exclusão, que a gente vai abreviar de PIE, né? Então, o PIE ou PIE, do jeito que você quiser pronunciar aí. Então, vamos ao seguinte: a gente quer calcular a quantidade de anagramas dessa palavra em que os T's estão separados e os K's estão separados, tá bom? E os K's estão separados. Então a quantidade de anagramas em que os T's estão separados e os K's estão separados. E aquela história, né? Ao invés de contar isso,
nós vamos contar aqueles anagramas, o complementar, lembra aquela história do complementar que eu falei? Então a gente vai contar a quantidade de elementos dos anagramas que tem pelo menos uma das letras juntas, né? Das letras T ou K juntas. Então fica o seguinte, ó. Então eu vou começar, gente, definindo o seguinte, ó. Então, para a gente, o A vai ser a quantidade de anagramas, tá bom? Total. Então, A, conjunto A, ele vai ser todos os anagramas, tá aqui, ó. Então, todos os anagramas aí do TikTok, né? E aí, eu vou chamar também de T. Então, vai ser a quantidade de, vão ser, no caso, os anagramas, né? Em que o T, os dois T's vão estar juntos, né? Em que TT estão juntos. E por fim, o K, então vou só repetir aqui, né? Copiar isso daqui para não perder muito tempo. Então, vai ser os anagramas em que, ao invés do TT, então a gente vai ter o KK, tá certo? Resumindo, o que é que eu quero, né? O que é que eu quero? Né? O que a gente quer, vou botar até aqui destacado, ó. O que é que a gente quer calcular, né? Então, a gente quer o A menos o T união K. Por quê? Porque veja, se eu pegar T união K, são aqueles anagramas que tem pelo menos uma das duas letras, né? Que a gente está vendo aqui em questão, T e o K, elas juntas. Então, se eu retirar isso da quantidade total, o que sobra são justamente aquelas em que os anagramas, né? Eles vão possuir o T e o K separados, tá certo? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é calcular aí o T. Na verdade, a gente quer esse aqui, né? Então, a gente quer a quantidade de elementos do A, né? Vou botar aqui direitinho. E então, assim, a gente tem que fazer agora essa continha, né? Porque a gente sabe, ó, aí pelo princípio da inclusão e exclusão, então vou botar até assim, ó. Pelo princípio da inclusão e exclusão, o que é que a gente tem? A gente tem que a quantidade de elementos de T união K é a quantidade de elementos de T, mais a quantidade de elementos de K, menos T interseção K. Tá legal? O que a gente tem que fazer é calcular cada uma dessas, a quantidade de elementos de T, a quantidade de elementos de K e a quantidade de elementos da interseção, né? Que não é difícil, né? Então, por exemplo, a quantidade de elementos aí, por exemplo, aqui eu posso calcular também a quantidade de elementos do A, né? Então, depois no finalzinho a gente faz. Então, vamos aqui, a quantidade de elementos do T, né? Então, para eu calcular, né? Tá assim, ó, calcular a quantidade de elementos do T. A quantidade de elementos do conjunto T, os dois T's eles vão estar juntos, né? Então, a gente vai estar trabalhando com anagramas assim, ó, como se o TT eles fossem uma coisa só. E aí, o que é que sobra? Sobra o I, o K, o O e o K. Tá legal? Aí, beleza. Quantas letras eu tenho? Ó? Tenho, isso aqui é como se contasse somente com uma. Aí, duas, três, quatro, cinco. Só que o K ele é repetido, né? Então, a continha aqui seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá bom? Fiz essas continhas aqui, isso aqui vai dar 60. Não precisa a gente calcular o do K, porque o K é análogo, tá bom? Então, é a mesma continha que você vai fazer, só que troca o T pelo K, né? Então, você usa aquela palavrinha mágica para resumir aí suas contas. Analogamente, né? A quantidade de elementos do K, tá bom? A quantidade de elementos do K é igual a 60, tá bom? Então, resta agora somente a quantidade de elementos, né? Então, vou botar aqui, ó. Quantidade de elementos agora da interseção. Né? Então, a gente quer calcular, tá aqui, calcular quantidade de elementos de K inter T. Aí, em K inter T, os Ks vão estar juntos e os T's também. Então,
Então fica aqui K, K, aí T, T, e aí sobra somente o I e o O. Então, como esses dois aqui estão sendo contados como uma coisa só, então fica 4 fatorial, né? Então essa quantidade aí, ó, ela vai ser 4, tá de azul, né? Tá usando o azul. Então, 4 fatorial, que é igual a 24, não divide por nada, porque não tem nada se repetindo. Então, de boa aí com o que está acontecendo, né? No final das contas, né? Então, a nossa resposta vai ser o seguinte: vai ser a quantidade de elementos do conjunto A, ou seja, a quantidade total de permutações, menos, e aqui fica o seguinte, ó, fica, vou botar assim, 2 vezes 60, ou 120, mais 24. Vou até deixar assim por enquanto, porque ajuda a gente nas contas. Quando a gente calcula aí a quantidade de elementos do A, né, vou botar aqui como observação, né? Então, OBS. A quantidade de elementos do A vão ser a quantidade de permutações total. Como a palavra ela tem 6 letras, seria 6 fatorial. Isso aí dividido, né, por 2 fatorial, 2 fatorial. Em que a gente está... Isso aí são as permutações com repetição. No caso, a repetição é do T e do K. Então, estou contando o total aqui, tá bom? Então, isso aqui, se você fizer as continhas, a menos de erros de conta meu, tem que dar 180, certo? Então, no final das contas, isso aqui ficaria 180 menos 120 menos 24, né? Então, vai dar o seguinte, vai dar 60, né? Menos, aliás, perdão, né? Tem que ser aqui é menos, né? Eu botei mais, mas aqui é menos, né? Porque, por causa disso aqui, ó. Então, é a soma, no caso aqui vai dar 60, 60, 120, e aí menos 24. Então, aqui fica mais. Então, mais. Aí, 180 menos 120 é 60, mais 24, 84. Então, essa aí é a quantidade de anagramas que nos é pedido. Beleza? Deu para entender direitinho? Então, a gente usou somente o simples, né? Não teve nenhum pensamento muito complexo, né? Até mesmo o princípio da inclusão e exclusão a gente usou o mais básico que nós temos. Mas, à medida que as coisas forem avançando, a gente também vai deixando os pensamentos, né, as ideias um pouquinho mais complexas, né? Vamos para o nosso segundo problema de hoje, né? Que tá aí para vocês, né? Esse problema é um problema clássico, né? Então, se define, né, a função tangente de Euler. A pronúncia é Euler, certo? Alguns falam Euler, né? Mas a pronúncia correta seria Euler, como se tivesse um acentozinho aqui, né? Tá assim. Então, Euler. Então, essa aqui seria a pronúncia correta aí do nome do indivíduo. E ele chama de φ de n a quantidade de números que são relativamente primos com n de 1 a n, tá certo? Então, é como se você fizesse o seguinte, ó, você faz a lista dos números até n. Então, tá aqui, você faz essa lista aqui. E aí você vai vendo aqueles que são primos com n. Então, o 1 é primo com n. Veja, não é, aqui eu não estou contando os números primos de 1 a n, tá bom? São aqueles cujo o MDC com n é igual a 1. Então, o que a gente quer é o φ de n, né? Então, só para explicitar aqui, ficar bem entendido, são o seguinte, ó. São os D pertencentes aí a esse conjunto. Vou até botar assim, fica mais bonitinho. Então, são os elementos D, tal que o D ele está entre 1 e N, e o MDC entre D e N é igual a 1. Tá certo? Então, é isso aí que a gente quer. Uma observação, gente, que a gente vai precisar muito aqui, né? Vou botar aqui com OBS. Aqui a gente vai usar alguns elementos de teoria dos números. Mas a coisinha básica, nada demais não. Que é o seguinte,
Se eu quisesse calcular a quantidade de múltiplos, tá bom? Imagina que você tem aqui um conjunto que são os múltiplos do número k, que são menores ou iguais a n, tá bom? Então, eu quero saber todos os múltiplos desse número k de 1 a n, tá certo? Então, que estão lá entre 1 e n. Como é que você sabe, né? Uma maneira simples é só você pegar o n, né? Então, vou botar assim, essa quantidade aqui. Bastaria você pegar o n, você divide pelo k, tá bom? E aí você pega o que a gente chama de parte inteira, que é o maior inteiro menor ou igual que aquele camarada lá que eu estou colocando, tá bom? Então, só a notação aqui, né? Tem a parte inteira de x. Então, isso aqui é o maior inteiro. Então, menor ou igual do que x. Por exemplo, ó, em números positivos, isso só faz tirar o que tem depois da vírgula. Esquece o que tem depois da vírgula. Então, a parte inteira de 2,5, isso aqui seria 2. A parte inteira de π, por exemplo, a parte inteira de π seria 3. Tá certo? E assim vai. Então, com números positivos, reais positivos, é equivalente a você esquecer o que tem depois da vírgula. Tá bom? É claro, se esse número aqui, se esse k, ele dividiu n, então não precisa dessa parte inteira, porque a parte inteira de um inteiro já é o próprio inteiro. Tá legal? Então, já é o próprio inteiro. Que é justamente o caso que a gente vai se enquadrar. Eu vou só colocar mais para cá, porque não precisa ocupar todo esse espaço aqui que vai ser útil mais para frente, né? Então, vou botar aqui. Então, colocar... até diminuir aqui. Tá só uma observação, né? Então, vou deixar aqui ele separadinho, que é só a gente explicando aqui a notação. Então, vou botar aqui. Prontinho. Tá certo? Então, esse fato aqui, ele é muito importante para o nosso cálculo. Por quê? O que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai contar aquilo que a gente não está sendo pedido. Olha aquela ideia, viu? Como aparece. Eu disse que ela é uma ideia muito, que aparece muito, é bem recorrente aí, quando a gente está fazendo esses exercícios de contagem, esses problemas de contagem, então é muito comum aparecer esse contar o complementar. Porque ao invés de eu contar os números que são primos com n, ou seja, cujo MDC com n dá 1 nesse conjunto, eu vou contar aqueles que não são primos, tá bom? Então, eu vou contar os números que não são primos. Para isso, eu vou definir o conjunto. Aí, por exemplo, vou definir aqui uns conjuntos, aí eu vou escrever o que é que a gente vai querer, né? Então, eu vou definir o conjunto, por exemplo, ó, tá assim, ó. Defina. Aí eu vou chamar de conjunto PI, tá certo? Os múltiplos de... Antes, esqueci de colocar aqui, né? Então, se, não tá aqui, ó, na frente. Se, digamos que a faturação do n seja P1 alfa 1, P2 alfa 2, até um PK alfa K. Claro, esses PIs aí são primos e esses alfa i's, né, são maiores ou iguais a zero, né? Tá legal? Então, o PI, o conjunto PI, que eu vou chamar, vão ser os múltiplos de P1, aliás, de PI, né? Já estou botando logo aí PI, menores ou iguais que n, tá bom? Então, aqui eu estou considerando todo mundo positivo, então você considera aí maior ou igual que 1 e menor ou igual que n, tá bom? Então, isso aqui, os múltiplos de PI menor ou igual do que n, tá bom? Então, assim, de imediato, você já ganha uma coisa interessante, ó, porque você sabe calcular a quantidade de elementos do PI. Olha, os múltiplos de PI menores ou iguais que n, a gente sabe que isso aqui vai ser n dividido pelo primo aí, PI. Tá legal?
Eu estou usando a redundância na notação, mas é só para ficar mais simples de você relacionar uma coisa com a outra. É perfeitamente possível, eu estou avisando a vocês, né, que eu estou usando PI aqui, e PI como um primo, né? Então, esse aqui é o conjunto, mas esse aqui são os primos, mas é por uma redundância de notação. Tá legal? Ok, tudo bem. E o que que eu quero, né? O que que eu quero? Perceba que, então, temos o seguinte, ó. Queremos, né? A gente quer calcular, então, tá até mais para cá, o feed n, que no nosso caso, como ele é o complementar, olha, quantos elementos existe de 1 até n? Esse aqui existe é n. E eu quero tirar todos aqueles que têm o MDC maior ou igual que 2, né? Com o n. Então, eu tenho que tirar a quantidade de elementos de P1, união P2, união até o PK. Porque perceba, qualquer número que eu pegar aqui dentro, o MDC dele com o N não vai ser 1, vai ser maior do que 1. Por quê? Porque esses P's aqui, eles são números primos, né? Que estão ali na fatoração do PI. Então, se você pegar o MDC de algum deles com o N, então já dá o próprio PI, tá legal? Então, e é maior do que 1, obviamente, né? Então, qualquer cara que você pegar aqui dentro, o MDC dele não é maior do que 1 com o N. Por outro lado, se você pegar um cara de 1 a N, né? Um cara de 1 a N, cujo o MDC ele seja diferente seja maior do que 1, então esse MDC aí, ele é divisível por algum desses primos, né? Então existe um primo aí dentre esses que o MDC que vai ser dividir, vai dividir esse MDC, né? Ou seja, ele divide, acaba dividindo aí o próprio D, né? Então, já que é o MDC, então ele divide aí esse camarada aí. Então, ele está incluso aqui, tá bom? Então, as duas coisas aí são equivalentes. Bacana. E aí, como é que a gente calcula isso? Já sabe, né? Princípio da inclusão e exclusão. Então, tá assim, ó. Pelo princípio da inclusão e exclusão, vai ficar o seguinte, ó. Então, a união aí dos PIs, né, vai ser o quê? Aí, de novo, vou usar a notação de somatório, tá bom? Porque senão vai ficar bem extenso. Então, isso aqui vai ficar... aí, cada um... A soma dos PIs, né? Da quantidade de elementos de cada PI, a gente sabe que é N dividido por PI. Então, aqui vai ficar 1 até N. Aí, menos... Aí, isso aqui... Se você pegar PI e PK, né? Ou seja, se eu vou escrever aqui, tá aqui como observação também. Então, vou botar isso aqui como observação, que é o seguinte: se eu pegar a quantidade de elementos de PI interseção PK, quem é PI interseção PK? São os múltiplos de PI vezes PK, menores ou iguais que N. Então, isso aqui vai ser quem? N dividido por P1 PI vezes PK. Da mesma forma, se você pegar PI interseção PK interseção PJ, isso aqui vai ser N dividido por PI vezes PJ vezes PK. Tá certo? Esse N ficou feio, né? Dá uma ajeitadinha nele aqui. Vai ficar bonitinho para vocês, alunos. Certinho? Isso aí se estende, né? Se eu pegar 4, vai ser N dividido pelos 4 primos. 5, N dividido pelos 5 primos. Até tudinho, né? Que é o N dividido aí pelo produto dos K primos aí que compõem a fatoração do N. Então, show. Então, aqui fica o seguinte, ó. PI vezes, vou botar assim, PJ. Eu vou omitir aqui o N, porque fica subtendido, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou botar só I. Então, você sabe que eu estou variando aí de 1 a N. Aqui eu só boto assim, ó. O I menor do que J. Também você sabe que o I e o J aí variam de 1 até N. Mantendo, claro, essa relação do I ser menor que J. O seguinte seria I menor que J menor que K. Então, mesma coisinha. Então, aí fica PI, PJ, PK, aí menos. E assim vai, né? Então, pelo que a gente sabe, isso aqui vai até o menos 1 elevado a n mais 1
Aí n dividido pelo produto de todos os primos. Bom, a gente já fez muito aqui. Agora a gente só tem que interpretar quem é esse camarada aqui. Tá legal? E eu poderia colocar direto e pedir só para vocês analisarem, né? Preencherem os detalhes, mas eu vou fazer bonitinho, tá bom? Eu vou fazer bonitinho. Então, para isso, para você enxergar aí quem é esse cara, eu vou fazer o seguinte. Não sei se eu vou mais complicar ou mais ajudar, mas é uma maneira, pelo menos a maneira como eu enxergo, né? Então, tome. Eu vou pegar um polinômio, o seguinte polinômio, gente: x menos um sobre p1, x menos um sobre p2, aí reticências até x menos um sobre pk. Se você desenvolver isso usando lá as relações de Girard, então ficaria assim, ó. Ficaria x elevado a k menos. Aí a soma, né? Tá até em forma de somatório, né? A soma aí dos. O somatório ficou feio. Então a soma de i, tá só i, sobre pi. Aí mais. Aí o próximo seria somatório i menor que j, 1 sobre pi vezes pj. E assim vai, né? Então isso aí vai até. Aí o último seria menos um. Eu até botei aqui n, né? Mas aqui é k, né? Então aqui é k mais um, porque são k conjuntos, né? Então aqui seria até o k mais um. Então seria o k mais um. E aí vezes o 1 sobre p1 até pk multiplicando, tá certo? Aí o que que acontece? Se você fizer f de 1, que é que dá isso aí, né? Então, o f de 1, por um lado, ele é isso daqui, certo? E por outro lado é quando eu substituo 1, claro, aqui, né? E por outro lado é o equivalente a quando eu substituo 1 aqui, né? Então, até esqueci aqui os camaradas, né? Já pensando mais na frente, né? Então, aqui, ó, seria x a k menos 1. Aqui seria x a k menos 2. E até esse último cara aí que seria o coeficiente isolado, né? E aí, o que que a gente faz aí, né? Então, como é que a gente pode proceder? Até aqui, tirar esse menos um daqui, né? Aqui, na verdade, esse mais um aí, na verdade, é k, né? O k mais um vai aparecer já já. Então, vou botar aqui. Então, a princípio, seria k. Seria quando você multiplicaria, ó, todos esses camaradas, que é um menos aí, o menos um apareceria k vezes, né? Mas assim, o f de 1 fica 1, tá aqui de preto, 1 menos um sobre P1, 1 menos um sobre P2, reticências, 1 menos um sobre PK. Aí isso aqui seria 1 menos, aí o somatório, tá certo? Então, somatório de 1 sobre PI, aí mais o somatório I menor que J, 1 sobre PI, PJ, e assim vai, né? Então, menos aí, o último aí, né? Reticências aqui, o último seria o menos um elevado a K vezes um sobre P1 multiplicado até PK, tá bom? Então, eu posso agora entender, né? Compreender quem é esse camarada aqui, porque, veja, se eu colocar o N em evidência, o que que acontece, ó? Se eu colocar o N em evidência, então fica assim, ó. Somatório de 1 sobre PI, tá bom? Aí menos somatório de 1 sobre PI PJ mais até o menos um elevado a K mais um, aí 1 sobre P1 até PK. Aí você pode estar dizendo assim, olha, mas aqui o sinal aqui no caso está dando K mais um, né? Como é que eu resolvo isso? Você pode colocar um menos um em evidência e fica desse jeito aí, tá bom?
Então, aí ficaria o K. Mas por enquanto deixa quieto. Então, o que que acontece, ó? Esse camarada aqui, ó, no caso pega o menos, né? Eu posso fazer logo isso, né? Fazer aqui logo. Então, aqui ficaria assim, ó. Só para você entender. Então, isso aqui ficaria... Vou colocar o menos, né? Um menos. Aí, se eu colocar em evidência, como eu estou colocando menos, né? Então, ficaria essa daqui para a gente eu multiplicar por menos um, né? Então, ficaria um sobre PI mais... Ou menos... Aqui, e botei apertadinho, né? Tá mais para baixo. Então, ficaria aqui somatório de um sobre PI vezes PJ, I menor que J, aí mais... A reticência, aí sim, o último viraria, né? Menos um elevado a K mais um, que eu estou multiplicando aí todo mundo por menos um, né? Então, um sobre P1 até PK, beleza? Aí, isso daqui é justamente esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Ou seja, né? Vai ser um menos esse produto. Então, você pode substituir, né? Então, tá aqui de azul agora, daí. Então, daí a gente vai ficar com o seguinte. O φ de n, eu sei que isso aqui é n menos n, aí vezes, aí eu posso colocar esse detalhe aqui, né? Então, aqui ficaria 1 menos, aí isso aqui seria, tá aí passando para cá e outro para cá, 1 menos um sobre P1, um menos um sobre P2, reticências, um menos um sobre PK. Aí você sabe que esse n vai cancelar com esse, né? Mas ele vai entrar aqui multiplicando, fica mais, né? Então, no final das contas, aqui fica n vezes um menos um sobre P1, um menos um sobre P2, um menos um sobre PK. Tá aí. O nosso φ de n é o que a gente queria calcular. Provar aquela formulazinha, justamente, ó, usando o princípio da inclusão e exclusão. Tá certinho? Então, tá aí o nosso segundo problema, né? Então, nosso segundo problema nós conseguimos resolver. E para o nosso terceiro e nosso quarto problema, a gente vai deixar um pouquinho mais complexo, tá certo? Então, a gente vai aí nessa gradação de dificuldade, né? De ideias, tá certo? Mas faz parte, né? Uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente, gente, é o seguinte, ó. Matemática, a gente tem que trabalhar o tempo todo com frustração, sabe? Então, porque assim, nem sempre a gente consegue entender as coisas de primeira, né? Nem sempre a gente consegue fazer de forma fácil os exercícios. Aliás, a maioria dos problemas que a gente vai fazer de matemática aí ao longo da nossa vida, nós não vamos resolver. Então, o matemático, ele é uma pessoa que lida bem com a frustração de não conseguir. Então, a gente tem que se sentir à vontade, de certa forma, com os nossos erros, né? Inclusive, nossos erros, eles nos ensinam muito, né? Nossos erros, eles ensinam bastante. Às vezes, nossos erros nos ensinam mais do que se a gente acertasse e o problema morreria aí, né? Você não vai atrás, não aprofunda e por aí vai. Mas os nossos problemas, os nossos erros, eles podem nos ensinar bastante, tá bom? Então, vamos ali que logo ao nosso problema. Opa, acabei indo para o mesmo. Vamos para cá. Pronto. Na verdade, aqui tem até um detalhezinho que isso aqui é uma das coisas que a gente vai provar durante o problema. Mas o problema mesmo é prove que esses segmentos, vou fazer uma correção aqui, formam pelo menos, ao invés de um, vou até apagar assim, né? Fica melhor. Então, formam pelo menos, e aqui vou colocar um K. K triângulos, tá bom? Então, vou botar aqui também o S, certo? Então, vou botar assim, ó.
Então, forma pelo menos K triângulos. Então, esse aí é o nosso problema, certinho? E a gente vai começar provando justamente como estava esse enunciado aí. Então, nosso primeiro passo, né? Vamos botar assim como se fosse um lema, né? Então, um lema, que é o seguinte: se eu tenho 2n pontos e eu pego n ao quadrado mais um segmentos, né? Segmentos, então isso aqui vai implicar para a gente que que a gente consegue formar pelo menos um triângulo, né? Ao invés de K, pelo menos um, né? Então tá assim, formamos, então pelo menos um triângulo. Parece estranho, né? Mas vocês vão ver que vai fazer uma diferença enorme, né? A gente provar essa versão mais leve, né? Do nosso problema, né? Então é algo mais abrangente, né? E vamos lá, né? Como é que a gente faz aí para a gente provar esse primeiro pedaço, né? Vou botar aqui prova, né? Então, a prova desse fato aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar indução. Então, o que a gente vai usar aí é indução. Então, vamos começar aqui, ó. Então, vou botar assim, ó. Por indução. E o que que a gente tem que fazer? O caso inicial, né? O caso inicial é quando n é igual a 2, né? Se o n é igual a 2, nós temos 4 pontos e 5 segmentos. Olha, se você perceber, 4 pontos formam no máximo o quê? 4 escolhe 2, né? Então, isso aqui, ó, implica que há no máximo, então tá aqui, no máximo, 4 escolhe 2, que isso aqui vai dar 6 segmentos, né? Haveria no máximo, né? Só que a gente vai pegar só 5 desses 6, mas veja, é quase todos os segmentos, né? Se a gente conseguir formar um triângulo, seria aí realmente uma façanha. Eu vou colocar aqui os dois casos, né, que a gente iria obter, que são o seguinte, ó. Você teria esse caso, ou você teria esse caso aqui, ó. Tá bom? Então, a única possibilidade aí de você, dentre esses 4 pontos, formar 6 segmentos, né? Botar 5 segmentos, seria um desses casos. Note que aqui existe um ponto, né? Que ele está fora, né, do plano definido pelo triângulo, pelos 3 pontos, né? Que estão, digamos assim, em outro plano, né? Tá bom? Então, esses 3 pontos determinam um, um plano e, claro, não existem 4 coplanares, então um tem que estar fora desse plano. E as possibilidades são essas. Ou existe 3 aqui, e você já formou, né? Um triângulo, né? E, na verdade, formou 2, né? Então, você sempre consegue formar pelo menos 2, né? Aqui, ó. Então, pelo menos 2 aí são formados, tá certo? Beleza. Então, isso aqui é ok, né? Então, isso aqui implica que há 2 triângulos, que é bem mais do que a gente quer nesse momento. Então, o caso inicial tá ok. Então, vamos supor que existe, que é verdade até K, né? E aí provar para K mais um. Então, suponha, então, verdade até K. Lembrando que K é o seguinte, né? K são 2K pontos. E aí você tem K ao quadrado mais um segmentos. Então, essas duas condições satisfeitas implica que você tem pelo menos um triângulo, né? Então, pelo menos um triângulo, tá certo? Então, você tem esse caso aí. Show. Vamos adiante, né? Aí, nós vamos trabalhar para K mais um. Então, vou colocar assim, ó. Então, para K mais um. Então, para
K mais um. Aí o que que a gente tem? Eu estou fazendo devagarzinho, né? Fazendo todos os detalhezinhos. Se eu fosse escrever essa solução, esses passos aqui eu até pularia, né? Mas é só para você ir entendendo, então vou colocando cada um desses detalhes. Então, para K mais um, nós vamos ter duas vezes, 2K mais 2, né? Tá logo. Então, nós temos 2K mais 2, 2K mais 2 pontos. Nós temos K mais um ao quadrado mais um, que dá 2K ao quadrado mais 2K mais dois segmentos. E aí nós temos que mostrar que existe pelo menos um triângulo aí formado, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou fazer aqui uma figurinha que vai ajudar a gente, ó. Vou botar aqui mais para baixo porque aqui já não vai caber. Então digamos, assim, como são k ao quadrado mais 2k mais 2, existe dois desses pontos que eles estão interligados. Claro, né? Então vamos supor aqui, então aqui é o ponto P e aqui é o ponto Q. E aí eu vou olhar, sim, os demais pontos como se eles estivessem fora aí desse conjunto, né? Então, mas só para destacar mesmo aqui, ó. Então, ó, vou pegar aqui. Então, eu vou só deixar um pouquinho aqui mais enfeitado, tá certo? Vou botar uma corzinha aí, né? Pronto, tá essa corzinha aí. E aí ficou de fora, fazer o seguinte, ficou de fora os outros, são 2K mais 2, então nesse outro conjunto aí, só porque é só para ilustrar, então os outros 2K pontos, né? Então aqui está o P1, aqui está o P2, aqui está o P3, e assim vai, né? Então aí o P são 2K, né? Então P 2K menos um, então P 2K menos um, e finalmente o P2K. Então tá aí. E vamos dar aqui alguns nomes, né? Vou colocar isso aqui mais para o lado. Lembrando que existe aqui um segmento já entre o P e o Q. Tá legal? E vou dar aqui alguns nomes. Então, os nomes que eu vou dar vão ser o seguinte. O conjunto S para a gente vai ser essa quantidade aí, vão ser esses pontos, né? Vão ser o ponto P1, P2, reticências até o P2K, tá certo? Aí, para a gente, o conjunto SP, eles vão ser todos os pontos aí de 1 a 2K, né? De P1 a P2K, que estão ligados ao P, tá certo? Então, aqui vão ser os pontos de S, né? Ligados a P. E analogamente, eu vou chamar de SQ os pontos, então também de S, e aqui ligados ao Q. Tá legal? O que a gente vai fazer, né? Nós vamos olhar, gente. Observe o seguinte, ó. Quem é? Eu vou até dar um nome especial a ele, né? Mas me diga uma coisa. Quem é esse conjunto aqui, ou a quantidade de elementos aqui desse conjunto? Vou chamar de T. Vocês vão já ver porque que eu vou chamar de T, né? Não, esse aqui é SP interseção SQ. Tá legal? Quem é essa quantidade aí? Note que como existe algo aqui que um segmento ligando P ao Q, se um ponto desses daqui, qualquer um desses pontos, está ao mesmo tempo em SP e em SQ, então ele está ligado dessa forma. Digamos que seja o P1, ó. Então, o P1 está ligado a isso e o P1 está ligado a esse. Então, forma um triângulo. Então, todo elemento desse camarada aqui formaria um triângulo. E o que nós temos que mostrar? Que esse camarada, então, é maior ou igual que um. Então, é esse o nosso objetivo, certo? Porque se eu mostrar que esse camarada aqui é maior ou igual que um, que existe pelo menos um elemento, então, por exemplo, se for o P2 que existe lá, então você já formou um triângulo. Tudo bem? Então, nós temos que mostrar que esse camarada aqui, ele de fato é maior ou igual que um. E aí a gente vai usar o princípio da inclusão e exclusão, mas de maneira leve aqui por enquanto, né? O que que acontece, né? Se eu pegar
SP união SQ, a quantidade de elementos disso, eu sei que por um lado, isso aqui é a quantidade de elementos de SP, mais a quantidade de elementos de SQ, menos a quantidade, eu estou chamando de T, né? Então, menos T aí. Mas, quando eu pego SP união SQ, isso dá no máximo essa quantidade aqui de pontos. Tá certo? Porque aqui são o quê? Os pontos que se ligam a S. De P a P, né? De P até cada um do conjunto S. O SQ são os pontos daqui que se ligam a Q. Então, se eu pegar essa união aqui, no máximo essa quantidade de pontos. Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é no máximo 2K. Vou botar aqui de preto, né? Para não diferenciar muito. Então, esse aqui é no máximo 2K, que é a quantidade de pontos que está aí no conjunto S. Então, esse aqui fica o seguinte, ó. Quando eu pego, tá assim, ó. Então, isso aqui vai implicar que o T, ele é maior ou igual que a quantidade de elementos em SP mais a quantidade de elementos em SQ menos aí o 2K. Se, tá assim, ó. Se a quantidade de elementos de SP mais a quantidade de elementos de SQ for maior ou igual do que 2K mais 1, então o nosso problema acaba, né? Por quê? Porque isso aqui seria maior ou igual, tá assim, ó. Isso aqui seria maior ou igual que 2K mais 1 menos 2K. Cancelaria 2K. Então ficaria igual a 1, que é justamente o que a gente quer. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Se isso acontecer, nada a fazer, né? Então, nada a fazer, porque a gente já obtém o que a gente quer, né? Certo? Então, eu vou supor que esse fato não acontece. Então, vamos supor aí que esse fato não acontece. Então, suponha, tá assim, ó. Suponha quantidade de elementos de SP mais quantidade de elementos de SQ menor aí do que 2K mais 1. Essa vírgula ficou grande, né? Então, suponha aí que esse cara aí é menor do que 2K mais 1. E o seguinte, né? SP mais SQ, eu vou até somar mais 1, né? Então, isso aqui vai implicar, né? Então, isso aqui implica. Aí, o seguinte, ó. A quantidade de elementos de SP é também a quantidade de segmentos que se ligam a P, né? Mas a quantidade de elementos de SQ é também a quantidade de elementos de segmentos que se juntam a Q. Se eu somar mais 1, isso aí vai estar contando todos os segmentos que envolvem o P e o Q, né? Porque os segmentos que envolvem o P e o Q são aqueles que vão para o S, e aí mais um que é o segmento entre eles, né? Então isso aqui seria menor ou igual, né? Na verdade, menor do que 2K mais 2, tá certo? Mas o que é que isso aí implicaria dos segmentos aí no conjunto S? Pensa bem. Então, vou colocar agora, vou somar dos dois lados a quantidade de elementos do conjunto S, né? De segmentos, perdão, né? Que está presente em S. Então, veja, não é a quantidade de elementos de S, é a quantidade de segmentos usando pontos de S. Então, vou colocar assim para não confundir, ó. Então, se eu somar aí a quantidade de elementos de segmentos que usam apenas pontos de S, mais SP mais SQ mais 1, isso aqui é menor. Vou até colocar mais para cá, porque senão fica pouco espaço. Pronto. Então, isso é menor, somei dos dois lados aí essa quantidade de elementos aqui, né? Então, tem que aparecer do outro lado, né? Então, fica 2K mais 2, mais a quantidade de elementos aí desse conjunto aqui, os segmentos em S. Tá bom? Que usam apenas pontos de S. Aí tem esse mais um, mais um já foi para o 2. Beleza. Só que aqui, agora, se tornou a quantidade total de segmentos.
E a quantidade total de segmentos, a gente sabe que é quanto, né? A gente sabe que isso daqui, a quantidade total de segmentos, vai ser k mais 1 ao quadrado, ou seja, o k2 mais 2k mais 2. Então, isso aqui implica para a gente, veja como eu falei, são raciocínios já um pouco mais complexos, né? Então, aqui vai ficar k ao quadrado mais 2k mais 2. Então, isso aqui menor, né? A gente pode até, como é menor, fazer uma modificaçãozinha, mas vamos ver a necessidade, né? É, não vai ser necessário não. Mais 2 aqui, mais a esse conjunto aí. Quantidade de elementos desse conjunto aí, os segmentos em S. Aí vai cancelar esse camarada, ó. Vai cancelar o 2k mais 2 com esse 2k mais 2. E o que a gente obtém, ó, é o seguinte. O que a gente obtém é que a quantidade de elementos desse conjunto aí, de segmentos em S, vai ser maior do que k ao quadrado. Se ele é maior do que k ao quadrado, então, obviamente, ele tem que ser pelo menos o inteiro seguinte, ou seja, ele é maior ou igual que k ao quadrado mais 1. Então, agora atente, ó. Olha que legal, olha que bacana, ó. Que foi que a gente chegou à conclusão nesse caso aqui? Que a gente tem 2k pontos e que entre esses 2k pontos tem pelo menos k ao quadrado mais 1 segmentos. Aí, pela hipótese de indução, a gente sabe que existe pelo menos um triângulo, né? Então, isso aqui implica, né? Isso aqui implica. Aqui é a hipótese de indução, tá certo? Então, a hipótese indutiva, tá bom? Então, isso aí vai implicar que existe, né? Pelo menos um triângulo. Isso aí foi só um lema que nós vamos precisar, tá bom? Então, aqui encerra o lema. E agora a gente está preparado para realmente resolver o nosso problema. E é bem parecido, gente, por isso que eu resolvi fazer esse, porque eu quero até que vocês dêem uma pausa aqui nesse momento e em seguida tentem entender essa demonstração. Não é uma demonstração, pelo menos para a maioria, né, que talvez não esteja tão acostumado com certo treinamento olímpico, né? É fácil, tá legal? Então vocês parem, dêem uma olhada, tentem entender essa primeira demonstração para poder seguir adiante. Tá legal? Então, para poder seguir adiante, tentem dar uma paradinha aqui e entender. Mas eu vou seguir, tá certo? E agora a gente vai para, de fato, o problema que a gente está resolvendo. E a gente vai proceder por indução. Então, voltando ao problema, tá assim, ó, voltando ao problema, né? A gente faz por indução também, então, façamos, tá assim, também por indução. A gente não precisa nem fazer o caso inicial, né? Porque para o caso inicial, que seria n igual a 2, né? Então, aliás, n igual a 2. Então, você teria 4 pontos. E aí você já viu que existem pelo menos dois triângulos, né? Que é justamente se n for 2, então tem que existir 2, né? Então, n igual a 2 implica pelo menos dois triângulos. Lembre-se que agora, se eu pegar dois n pontos, eu tenho que mostrar que existe, né? Pelo menos k triângulos, né? N triângulos, né? Existe pelo menos dois triângulos. Existem dois triângulos, né? Nem pelo menos, mas está incluso aqui, né? A gente já mostrou isso daí. Então, isso aqui já foi provado quando a gente viu aí o caso anterior, né? Então, assim, já foi provado. Esse detalhe aqui já foi provado. E vamos para a hipótese indutiva, né? A hipótese indutiva é o seguinte. Então, para n igual a k, então, para n igual a k, nós temos 2k pontos. E se eu pegar k ao quadrado mais 1
segmentos. Isso aqui implica, então, pelo menos K triângulos. Tudo bem? E aí, as definições, a partir daqui, vai funcionar muito parecido com o que a gente já viu. Então, para nk mais 1, né? Então, eu vou botar aqui para nk mais 1. Aí, o que que a gente vai ter? A gente tem agora, de novo, né? 2k mais 2 pontos. K ao quadrado mais 2k mais 2 segmentos. Tá certo? Diferente um pouquinho lá do que a gente fez naquele anterior, nós não vamos pegar 2, nós vamos pegar 3, porque a gente sabe que existe pelo menos um triângulo, né? Aqui entre esses camaradas aqui, né? Então a gente já sabe que existe pelo menos um, né? Então, tá assim. Tá nem preto, não. Azul mesmo. Então, pelo lema, tá aqui mudado de cor. Então, pelo lema, há um triângulo, pelo menos, né? Há pelo menos um triângulo. Então, a gente vai se utilizar dele, né? Vamos nos utilizar dele. E aí, eu vou montar o seguinte, ó. Novamente aqui, eu vou pegar aqui, vou construir só para a gente entender um diagramazinho, né? Então, você tem algo desse tipo. E aí, eu vou só pegar esse camarada aqui, pintar o interior dele com algo assim. E aí, a gente vai botar para ele mais para baixo, para aqui mais do lado. E aí, é o seguinte, aqui a gente já tem um triângulo formado. Então, vamos dizer que sejam os pontos P, Q, R. Então, você tem aqui esses três triângulos. E fica aqui dentro 2K menos 1, né? Então, esse aqui vai ser o nosso conjunto S. Então, aqui o P1, o P2, o P3, aí reticências, aí até o... Aí tem o PK menos 2 e o P2K menos 1. Tá certo? E as definições são as mesmas. Nós vamos chamar esse conjunto aqui de S, tá certo? Então, o nosso S, ele vai ser os pontos de P1 até P2K menos 1. Eu vou chamar de SP. Eu não vou escrever aqui porque é a mesma definição. São os pontos que estão interligados, os pontos de S, né, que estão interligados a P. Então, vou botar aqui um reticênciazinhos, que aí você já sabe a definição de cada um deles. Então, SQ são os pontos de S interligados a Q. E a mesma coisa SR, sabe? Tá bom? Então, são os pontos interligados aí ao ponto R, né? Os pontos de S interligados ao S. E, novamente, a gente vai olhar para esse cara, né? Então, que eu vou colocar aqui, ó, seja... Lá a gente usava, né? Tava pegando dois pontos. Então, olhava só para a interseção, né, desses dois conjuntos, do SP e do SQ, só que aqui são três, né? Então, eu vou pegar, vou chamar de T, quem? Esse aqui vai ser igual a... Aí eu vou pegar todas as interseções 2 a 2. Então, nós vamos olhar para esse camarada aqui. Então, fica bem intuitivo, né? Quando a gente faz aquele primeiro. Então, SR intersectado com o SP. Princípio da inclusão e exclusão. Então, nós vamos usar aqui o princípio da inclusão e exclusão. Então, da mesma forma, né? Quando eu pego SP união SQ união SR, quem é isso, né? Isso aqui, por um lado, vai ser SP, SQ mais SR. Aí menos as interseções 2 a 2 que eu estou chamando de T. Lembrando que eu vou querer provar que esse T aqui, ele é maior ou igual do que K mais 1, né? Que a gente está no 2K mais 2 pontos, então eu tenho que mostrar que a quantidade de triângulos é pelo menos K mais 1. Então é isso que a gente vai querer provar. Aí menos, né?
T e mais, não vamos esquecer que tem a interseção dos três, né? A interseção dos três vai ser SP intersectado com SQ intersectado com o SR. Quando a gente olha a união, né? É no máximo essa quantidade de pontos. Então, a gente sabe que isso aqui tem que ser menor ou igual que 2k menos 1. E no final das contas, eu posso desconsiderar esse camarada aqui, porque ele é maior ou igual que zero, né? Então, ou seja, isso aqui tudo é maior ou igual, né? Isso aqui tudo é maior ou igual que SP mais SQ mais SR menos T. Então, o que é que a gente obtém, então? Vamos passar o T para o outro lado, não? Né? Então, o T vai ser maior ou igual que SP mais SQ mais SR, aí menos 2K mais 1. Mesmo raciocínio, gente. Mesmo raciocínio, né? Foi que a gente viu lá. Se esse camarada aqui, como eu quero que fique K mais 1, então se esse camarada aqui ele for maior ou igual do que 3K menos 1, já temos o que a gente quer, né? Então, se eu pegar 3K menos 1, deixa eu ver aqui se eu não estou errando nenhuma continha. Então, menos 2K menos 1. Então, fica aí o seguinte, ó. Se, tá assim, ó. Se SP mais SQ mais SR for maior ou igual do que 3K, pô, é 3K, é 3K apenas, né? Porque aí já ficaria 3K menos 2K, aí ficaria K mais 1, que é o que eu quero, né? Então, se isso aqui for maior ou igual do que 3K, já temos o que queremos. Bom, já temos o que queremos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor, então, que esse camarada é menor que 3K, né? Então, suponha aí que o SP mais o SQ mais o SR é menor, né? O menor ou igual que 3K menos 1. Tá certo? A gente vai supor aí que ele é menor ou igual que 3K menos 1. Beleza, vamos adiante, né? Já está precisando de uma página nova. Deixa eu só acrescentar aqui mais uma página, né? Vou acrescentar logo mais duas. Certeza que a gente vai adentrar aí mais páginas. Então tá aí. Show! Vamos agora trabalhar com isso aí que a gente tem, né? Esse camarada aí, 3K menos 1. Aí eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, fica o seguinte. Então fica SP mais SQ mais SQ mais SR. Aí mais SR mais SP. Aí tudo menor ou igual que 6K menos 2. Bom, agora é o seguinte, ó. Se cada um desses caras aqui fosse maior do que 1/3 disso, então essa soma aqui seria maior do que isso. Então tem que existir alguém, né, que é menor do que 1/3 desse pedaçozinho aqui. Tá certo? Então isso aqui vai implicar que posso supor aí, sem perda de generalidade, que é o SP e o SQ, tá bom? Então, tá até assim, ó. Suponha, então, Wlog é para dizer sem perda de generalidade, tá certo? Em inglês, né? A sigla em inglês. Suponha sem perda de generalidade que temos, né? Aí vai ter SP
SP mais SQ. Aí esse daí, ó, se todos forem... se eu pegasse maior ou igual, isso aqui já teria que acontecer a igualdade, né? Então tem que ser menor. Então, se eles todos fossem maiores, né, na verdade, do que 1/3, então a soma seria maior que 1/3. Então tem que ter alguém que é menor ou igual do que o terço, né? Então esse aqui é menor ou igual que... Aí fica 2k menos, dividido por 3, né? Então fica menos 2/3. Tá certo? Então menos 2/3. Beleza. E agora, né? O que é que a gente faz? Na verdade, a gente pode até pegar um resultado um pouquinho melhor, né? Porque, veja, é só voltar aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui vai ser a quantidade de... Vai contar quantos triângulos, né? Vai ter como aresta, né? Um desses caras aqui, tá certo? Então, quando eu pego... se liga a P e R, né? O R até desapareceu aqui. Mas quando você pega aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Então tá em SP e em SR, então você tem esse triângulo, né? Então, cada elemento aqui num conjunto desse, ele vai formar um triângulo, né? Então, os caras que se ligam a P e R, se nessa interseção, né? Então formam um triângulo e por aí vai. Só que basta que eu tenha, que eu ache K desses triângulos, né? Porque se esse T ele for maior ou igual do que K, na verdade a gente já obtém o K mais um, porque a gente já tem esse triângulo. Então aqui a gente pode até pensar dessa maneira, ó. Ao invés de colocar aqui que 3K, então a gente pode ser mais seguro ainda, a gente colocar 3K menos 1. Porque aí, aqui você já iria obter, se eu pegar 3K menos 1 menos 2K mais 1, ou menos 2K menos 1, né? Você vai ter K, tá legal? Então basta que essa quantidade seja maior ou igual que K, para você obter o que você quer, porque você já tem um triângulo inicial, que é K mais 1. Então eu vou fazer essa alteração, certo, gente? Então, aqui, quando você multiplica, então ficaria 3K, tá assim, menor, né? Então, isso aqui, se for maior ou igual, a gente já tem o que a gente quer. Caso contrário, você supõe que isso aqui é menor, tá certo? Então, supõe que é menor. Aí a gente pode até melhorar, né? Se é menor, então eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar aqui, com segurança, que isso aqui é menor ou igual, aí no lugar de menos 1, então você pode, como tem que ser menor ou igual menor do que 3K menos 1, seria o primeiro inteiro depois disso, né? O 3K menos 2. Então ficaria assim, ó. 3K menos 2. Aí quando eu multiplico aqui por 2, ao invés desse 2 aqui, que eu vou apagar, ficaria 6K menos 4. Vocês vão ver como isso vai ajudar a gente, né? Bom, então existem, né, dois desses, né? Então existe uma dupla dessa. Vou até escrever aqui melhor, né? Fica melhor pra gente. Então, existe uma dupla, né? Então, existe uma dupla, tal que essa soma aí, né? Ela é menor. Então, se fossem todos maiores, então pode estar menor ou igual, né? Que 3K, ou que 2K menos 4/3. Tá certo? Então, existe aí uma dupla aí que é menor ou igual que 2K menos 4/3. Né? Se fosse todo mundo maior ou igual, se fosse todo mundo maior ou igual, aí daria nisso, tá certo? Enfim, a gente vai supor no caso que é o SP e o SQ. Então, suponha, agora sim, sem perda de generalidade, que você tem isso. Aí no lugar desse 2 aqui, lembrando, é o 4/3. Então, vamos ver se a gente consegue aí o que a gente quer. Então, 4/3, tá certo?
Bom, se ele é menor ou igual que 4t, 2k menos 4t, claro que isso aí não é um inteiro, né? Então ele teria que ser menor ou igual que 2k menos 2, né? Então isso aqui implicaria que SP mais SQ, na verdade, é menor ou igual que 2k menos 2, né? Que seria o inteiro, o menor inteiro menor ou igual do que esse 2k menos 4 terços. Será que com isso a gente consegue acabar? Então nós vamos agora fazer aquela mesma estratégia do lema, né? Nós vamos ver a quantidade total de segmentos, né? Tá certo? Então, o que que a gente faz, ó? Existem aqueles três segmentos que a gente tem, que formam aquele triângulo, né? Pelo PQR. Aí você pode somar isso, os triângulos, né? Os segmentos, né? Que partem do conjunto S para o P, mais aqueles que partem do conjunto S para o Q, mais aqueles que partem do conjunto R para o do conjunto S para o R. Legal? Aí mais todos os segmentos que estão ali no tá até assim, ó. Estão ali no só entre elementos do S, né? A mesma estratégia aí que a gente utilizou a vez passada. Então fica assim, ó. Então mais os segmentos em S. Então isso daqui vai ser menor ou igual. Aí, esse pedaçozinho aqui, eu tenho uma estimativa para ele, né? Ó, esse pedaçozinho aqui, ó, tem uma estimativa que ele é menor ou igual que 2k menos 2. Aí, mais 3 fica 2k mais 1, tá certo? Aí, mais o SR, mais isso aqui. Então, isso aqui é menor ou igual que 2k mais 1, mais eu tá assim, ó. A quantidade de elementos aí que envolve, né? O SR, né? Só que aí é melhor botar separado, né? Melhor botar separado que fica mais entendível aí. Então aqui mais o SR, mais aí essa. Vou dar um nome aqui para não ficar repetindo isso aqui tudo, né? Sei lá, chama de M, né? Então, mais M, né? Aí ficou até uma linha a menos, né? Então, isso aqui mais M. Beleza? E aqui tudo, obviamente, é a quantidade de segmentos total, né? Então, isso aqui é a quantidade de segmentos total. Ou seja, isso aqui implica que K2 mais 2K mais 2, tá certo? E lembrando que esse 3 é pelo fato de ele estar contando aí os segmentos entre o P e o Q e o R e o P. Legal? Então fica 3, 2K, K2 mais 2K mais 2, que é a quantidade total de segmentos, menor ou igual do que 2K mais 1. Então a gente tem isso, 2K mais 1, né? Aí mais o M aí, né? Que é a quantidade de segmentos, aí mais o SR, né? Que é a quantidade de segmentos apenas entre os elementos de S, e a quantidade de segmentos que parte do R até do S até o R, né? Ou seja, o que eu estou contando aqui é a quantidade de elementos do S unido com o R, né? Se você pega esses dois K pontos, né? E aí você tem SM mais esse SR. Então aqui fica o seguinte, ó. Isso aqui implica que K2 mais 1 é menor ou igual que M mais SR. Consegue ver que terminou? Porque note, ó. Aqui, vou botar aqui com uma observação, né? Aqui é a quantidade de elementos, né? De quem? De qual conjunto, né? Quando você pega os segmentos, tá assim, ó. Os segmentos em S unido com o R, né? Você bota aí o R junto. E aqui eu tenho dois K pontos, né? Então aqui eu tenho dois K pontos. Ora, eu estou dizendo o seguinte, que dentre esses dois K pontos, eu tenho pelo menos K ao quadrado mais um segmentos. O que que isso significa? Que então eu tenho pelo menos K triângulos aqui, né?
Então, isso aqui implica que há K triângulos, né? Então, formados pelos pontos R, aí P1 até o P2K-1. Só que você tem aquele triângulo original, né? Que usa o P, o Q e o R. Então, isso aqui implica que há K mais um triângulos, tá bom? Então, contando lá com o original. E aí se finaliza o nosso problema. Ufa, né? Esse aí foi mais suado, né? Então, esse aí foi mais suado e requeriu da gente, né? Um pouco mais de, assim, cuidado, né? Mais passos. Mas é um problema legal e exercita bastante aí o princípio da inclusão e exclusão. E como não pode deixar de ser, normalmente a gente está fazendo assim, né? A gente está resolvendo um problema da IMO, né? No finalzinho aí a gente está resolvendo um problema da IMO. Mas eu acho esse problema da IMO aqui menos enrolado do que esse que a gente resolveu agora, tá bom? Então, nem sempre todo problema da IMO vai ser algo extremamente difícil, tá bom? Então, fique atento aí a essas coisas. Então, para não ficar com medo do problema antes de tentar resolvê-lo. O que acaba com a gente, inclusive, gente, é justamente essa questão. Às vezes a gente fica com medo pelo nome da prova ao qual o problema pertence. Ah, um problema da IMO. Ah, muito difícil, um problema da internacional e tal. E nem sempre é assim, tá certo? Então a gente tem que achar aí a quantidade de permutações, né, desse camarada aqui, tal que quando você pega uma permutação, os dois caras adjacentes, né, na permutação, a distância entre eles, né, vai ser n, tá bom? Então, a gente fala que ele possui a propriedade P, né? Se isso aqui acontece pelo menos uma vez, né? Então, pelo menos, ó, quando falou para pelo menos, então, pelo menos, isso aqui é batata que já vai usar, assim, o princípio da inclusão e exclusão. Aí como, né? Bom, tem que alguma, ó, se você pegar, vamos botar o seguinte, ó, vamos juntar aqui, eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou pegar o um com n mais um, eu vou pegar o 2 com n mais 2 e assim vai, né? Até a gente pega o n com o 2n, tá certo? Então, a princípio é isso. Você pega um com n mais um, 2 com n mais 2, ou seja, uma permutação ela vai ser boa para mim, ou vai ter a propriedade P, se alguma dessas duplas aí, se pelo menos uma dessas duplas, né? Então, se pelo menos uma dessas duplas aí, elas aparecem na permutação. É claro que elas podem aparecer, por exemplo, um n mais um ou n mais um, 1. A gente tem que estar atento, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de PK. Então, eu vou chamar de PK as permutações. Então, assim, ó. Então, PK vão ser as permutações, tal que o K e o N mais K, eles aparecem juntos. Tá legal? Uma coisa, quantos elementos tem o PK? Só por curiosidade, ó. A gente vai acabar usando, né? Mas quantos elementos tem o PK? Ora, se esse camarada aqui, ele aparece junto, ele pode aparecer como Kn mais K ou como N mais KK, tá certo? Então, bom, mas ele aparece como dupla. Então, você tem ao todo 2n, só que você agora considera, tira esses dois, então 2n menos 2, e como ele vira uma dupla, soma mais um. Então, 2n menos 1, fatorial, tá certo? Isso aqui seria 2n menos 1 fatorial, vezes 2, né? Que seria a troca do n mais do k com n mais k. Então, de maneira geral, o pk aí ele tem esse valor. Se eu quisesse calcular, na verdade, a interseção, né?
Então, isso aqui vai preparar a gente para o que vem a seguir. Então, digamos que eu pegasse o PI1 mais um PI2 até um PIL, né? Pegasse L caras aí, que eu não sei, a princípio posso pegar quaisquer L, né? Entre esses dois N, mas entre esses N, né? Essas N duplas, né? Então, seria o seguinte, ó. Como eu quero que, no caso aqui, né? Vai aparecer o I1. No caso, veja aqui, ó, quem é o K, né? O PK, ó, PK, permutações de K, N mais K. Então, o PI1, então ele é I1, aí N mais I1, tá certo? Só que você está pegando L duplas, né? Ou seja, como você está pegando L duplas, então você tem que retirar do total de números, né? Você teria aqui 2N, tá até aqui, ó. Então, você teria 2N, aí você está tirando aí L, né? Então, você está tirando dois L, né? E você está usando agora mais L, né? Que viraram duplas, né? Como se fosse uma coisa só. Então, isso aqui é 2N menos L. Então, você tem que pegar aí o 2N menos L fatorial. E para cada dupla dessa, pode ter a versão trocada dela, né? Então, isso aqui ficaria 2 elevado a L. Tá certo? Então, isso aí é uma continha que a gente faz. Por quê? Porque a gente vai usar o princípio da inclusão e exclusão, né? Então, pelo princípio da inclusão e exclusão, o que que a gente tem? Eu vou calcular aqui a quantidade de elementos de P1 unido com P2 até unido com PK, né? Isso aqui são o quê? São justamente, né, você está calculando justamente o total de permutações que você quer. Porque que tem a propriedade P, né? Porque qualquer elemento daqui tem pelo menos pelo menos um desses pares, né? Pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, não importa, mas tem pelo menos um desses pares. Tá legal? E isso aqui a gente vai calcular. Então, vamos calcular do jeito que a gente já sabe aqui. Então, tá assim, ó. P1 até PK, na verdade até PN, né? Não é até K não, aqui é PN. Aí isso aqui vai ser o somatório dos PIs, tá bom? Vou omitir aí o I. Menos, né? PI intersectado com PJ, I menor que J, aí mais, aí até mais menos um elevado a N mais um vezes a interseção de todo mundo, né? Então, a interseção aqui até o PN. Aí o que eu falei, né? Aquilo que eu falei, ó. Veja, que isso daqui, sim, vamos colocar só alguns valores aqui, que é o que interessa, né? Então, aqui você, na verdade, você vai escolher, né? Então, aqui ficaria, digamos assim, n escolhe um, né? Aí, vezes aquele valor lá, né? Então, 2 vezes 2n menos um fatorial. Vou botar logo só o que eu quero. A gente não precisa disso tudo não, tá bom? É aquela desigualdade que eu falei lá no início, tá bom? Eu esqueci o nome Tem o nome do cara que desenvolveu essa desigualdade. Mas agora eu não tô lembrado, não. Eu não vou parar aqui para dar uma pesquisada, não, certo? Então, seguinte, ó. Se eu parei bem aqui, eu trunquei bem aqui, então você estaria no mais, né? Então você estaria acrescentando alguma coisa que você não está. Então isso aqui é maior ou igual, tá bom? Isso aqui vai ser maior ou igual que o somatório dos PIs, é só o que a gente precisa, menos somatório aí dos I, tá assim, I menor que J, PI intersectado com PJ, tá certo? Então só isso aí que interessa a gente. Quando a gente calcula esse pedaço aí, então fica o seguinte, ó. Então isso aqui é maior ou igual a esse daqui, né? Todos os caras aqui, ó, foi o que eu calculei, ó. Vou ter calculado com 2 logo, a gente não vai precisar do restante, né? Então fica N, né? Então fica N, deixa eu só botar aqui, N, 2N, né? Então, logo 2N vezes, aí o 2N menos um fatorial. 2N menos um fatorial, tá certo? E aí menos
Aí aqui, claro, quantos vão aparecer, né? Quantos pares aqui vão aparecer? Todos esses caras têm o mesmo valor, né? Lembrando que cada um desses caras aqui, eles vão ser quem, né? Eles vão ser o 2n, vamos voltar aqui, ó. Aqui é o caso quando eu pego L igual a 2, certo? Então, 2n menos 2 fatorial vezes 2 ao quadrado. Então, 2n menos 2 fatorial, 2n menos 2 fatorial, aí vezes o 2 ao quadrado vezes 4, né? Então, aqui fica o seguinte. Então, menos, aí quantos caras desses existem? N escolhe 2, né? Então, a quantidade total é N escolhe 2. Então, menos N escolhe 2 vezes 4 vezes 2n menos 2 fatorial. Tá certinho? Esse problema é mais curto, né? Vocês vão ver que ele é mais curtinho. E aqui eu vou só dar uma ajeitada, tá bom? Então, esse pedaço aí, ele é igual, na verdade, a 2n... veja que 2n vezes 2n menos 1 fatorial é o 2n fatorial, tá certo? Então, e aí fica menos... E aí o n aqui fica assim, né? N vezes n menos 1 sobre 2, só que isso vezes 4, aí vezes 2n menos 2 fatorial. Então, aqui vai embora esse 2, então, pagar esse 2 aqui, aí o 4 vira 2, vou colocar ele do lado do 2n, então fica isso aqui. E puxar esse cara um pouquinho mais para cá. Tá legal? Aí, o que mais que a gente pode dar uma ajeitadinha? Quase que aparece o 2n fatorial de novo. A gente pode até fazer aparecer. Eu vou fazer aparecer porque vai ficar mais fácil para a gente fazer uma conta, ó. Então, 2n fatorial menos... Aí falta o 2n menos 1, né? Então, vou botar n menos 1 sobre 2n menos 1, aí vezes o 2n fatorial. Isso aqui, no final das contas, se eu botar o 2n fatorial em evidência, vai ficar 1 menos, aí n menos 1 sobre 2n menos 1, que é, no final das contas, 2n fatorial vezes, aí 2n menos n menos 1 fica n, né? Então, estou tirando aí, ou vai ficar apenas n. Então, isso aqui vezes n sobre 2n menos 1. Por que que eu fiz isso, né? Porque isso aqui significa, então, eu vou chamar aqui de, tudo isso aqui de P, para lembrar que é a propriedade P, né? Então, as permutações com a propriedade P vão ser maiores ou iguais que 2n fatorial sobre n 2n menos 1. Só que, gente, 2n fatorial é a quantidade total de permutações, né? Então, isso aqui está falando para a gente que se eu pegar apenas as permutações com a propriedade P e dividir por 2n fatorial, que é o total de permutações, então isso aqui é maior ou igual, né, do que n sobre 2n menos 1. E n sobre 2n menos 1 é maior do que 1 meio. Ou seja, a porcentagem, né? Vamos pensar assim, a porcentagem de permutações com propriedade P é maior do que 50%. Então, ele é a maioria, que é justamente o que o problema pede para a gente, ó. O problema pede para a gente, para mostrar, né, que para cada n existem mais permutações com a propriedade P do que sem ela. Então, a gente mostrou que essa quantidade é maior do que 50%. Então, é a maioria, né? Então, isso aqui encerra, né? Assim como queríamos. Tá legal? Muito bem. A gente encerrou então aqui o princípio da inclusão e exclusão, mas esse módulo, esse terceiro módulo ainda insere nele, ainda está contido nele contagem dupla, que é outra técnica muito bacana de contagem. Então eu vou te aguardar aí na próxima aula.